Então, boa tarde. Eu acho que de cantar eu fiquei rouca. Mas vamos lá. Tudo que a gente programa, né, para os encontros, tudo aquilo que a gente vai fazer, ou vim aqui mesmo expressar um pouco daquilo que o Espírito Santo quer que a gente fale, a gente vê junto, né? E sobre o tema que a Lucy deu, o Ricardo deu, e também o tema que a gente quer abordar agora, que é sobre a arte de amar. E hoje, quando a Lucy falava sobre Deus amor, como ficava forte para mim, assim, esse amor de Deus, né? Esse amor. E quando eu escutava as experiências de vocês, e não tem como não se emocionar, porque eu tenho 14 anos que eu estou na fazenda, mas eu ainda me emociono demais, né, com as experiências, né, de vocês, assim, e o quanto vocês, assim, são concretos quando vêm aqui em cima, né? Daí eu experimento, assim, esse amor de Deus, aquilo que Deus vem fazendo, né, nas nossas vidas, porque a Lucy deixou assim, falou, né, que não é só para quem vem se recuperar. Nós, como voluntários, nós também nos recuperamos, né? Nós também recebemos um chamado de Deus, né? Então, ficava muito forte, assim, que, para mim é muito claro, né, que Deus, esse Deus amor, Ele nos deixa uma herança, né? Porque Deus, Ele é tão amor que Ele enviou o Seu Filho único. Seu único Filho, por causa de nós, por causa da nossa humanidade, por causa dos nossos pecados. Então, Jesus, Ele já demonstra o amor dEle, né, Deus, através desse ato. Depois, eu sinto que Jesus é como que Ele nos deixa uma herança. E essa herança é o amor, essa herança é amar. Porque se a gente escuta através das Escrituras, né, Jesus, Ele simplesmente amou. Ele não fez outra coisa. E todas as vezes que a gente escuta o Frei, sempre quando a gente vai se confessar com o Frei, ou a gente vai ter um colóquio com o Frei, ou até mesmo nos temas, o Frei sempre nos fala que quando a gente chegar lá, a gente partir para o paraíso, que Jesus vai perguntar, Ele não vai perguntar se a gente, o que a gente fez de extraordinário aqui na Terra, ou o que a gente deixou de fazer, ou se a gente, Ele vai perguntar se a gente amou. Então, se a gente amou, é capaz que todos nós entramos no paraíso, e eu acredito. E também, quando a gente escuta que um ato de amor cobre uma montanha de pecados, né? Então, por isso que agora, com vocês, eu queria falar um pouquinho sobre a arte de amar, que é algo bem simples, da nossa vida. Mas, por exemplo, o Ricardo, né, foi muito sábio em suas palavras, né, porque ele veio falar sobre a palavra que move. E a gente sabe que é a palavra que nos move, né? E vocês vieram aqui, foi uma explosão as experiências de vocês. Por quê? Porque vocês são concretos na palavra. É a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que ajuda a gente a recomeçar, né? E por causa dessa palavra, existe também o amar, né? Tanto Lucy quanto o Ricardo falou sobre Chiara Lubick, que é a fundadora do Movimento dos Focolares. Porque o nosso carisma esperança, ele vem de dois alicerces bem fortes, né? Dois alicerces espiritual, que é a espiritualidade do Movimento dos Focolares, né? Que vem de Chiara Lubick, a fundadora, e o carisma franciscano. Desses dois carismas nasceu o nosso carisma, a esperança, né? Que é acreditar, esperança que é Jesus Cristo, acreditar no outro. Então, esse é o nosso carisma como família da esperança, como fazenda da esperança. E Chiara, também, nesse decorrer, né, num dos temas espirituais dela, ela nos fala sobre a arte de amar, que são 6 características, né, que nos ajudam. Eu também fui GEM, do Movimento dos Focolares, e foi através do movimento que eu cheguei até a fazenda. E quando eu conheci o movimento, dentro de mim nasceu uma explosão, que eu queria amar, eu queria revolucionar o mundo amando. E começando pelos meus, né? Ali na minha família, no meu trabalho. Eu joguei futebol, né? Eu fui jogadora de futebol, então também no campo de futebol eu também amava. Então eu tinha muito no coração, né, essa vontade de amar, né? Tinha essa explosão, eu queria revolucionar o mundo através do amor. E o amor,
divino, esse amor que a gente aprende, porque até a gente vir para a fazenda, talvez cada um de vocês, eu digo principalmente os meninos, né, quando escuta aquela palavra, tem que amar, o primeiro impacto é meio assim estranho, né? Mas a gente percebe que o amor é que move montanhas. O amor nos faz pessoas livres. Amar faz a gente amar gratuitamente. Quando a gente ama, a gente é desapegado. Durante a minha experiência na fazenda, teve uma frase que me ajudou muito. A quem me ama, eu me manifestarei. Porque muitas vezes, quando a gente está em crise, né, eu quando estava à busca da minha vocação, que eu não sabia onde Deus me queria, né, assim, não como missão, mas no meu estado de vida, eu muitas vezes perguntava, né, para os fundadores, né, qual é a minha vocação? E eles diziam sempre para mim, ama e Deus vai se manifestar. Então, eu percebo assim, o quanto essa palavrinha, né, de 4 letras, a amar, faz assim, uma revolução na nossa vida, fez na minha vida e pode fazer na sua vida, pode fazer na sua comunidade, pode fazer quando você estiver fora, né? É uma revolução do amor. E eu queria começar falando sobre, né, sobre amar a todos, né? A primeira característica, né, da arte de amar é amar a todos. E como é difícil, né, amar a todos. Por quê? Porque amar já é uma arte e ela exige de nós. Amar exige, não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Falar, a gente pode falar, mas realmente tem que ser algo concreto. E quando Kiara fala que a gente tem que amar todos, a gente tem que amar o branco, o preto, né? A gente tem que amar o palmeirense, tem que amar o corintiano. Nós temos que amar, entendeu? O estrangeiro. Todos, quando diz amar a todos, quando Jesus fala para nós amar a todos, é amar a todos, né? Hoje nós vivemos num mundo, né, no século 21 ainda, que existe o racismo, né? Existe essa questão do preconceito da raça, o gênero sexual, entendeu? Quanto é dolorido quando a gente liga a televisão e a gente escuta tantas coisas, né? Tantas coisas tristes por causa de preconceitos, né? E nós, sendo um portador do carisma da esperança, fazendeiras, né? Nós temos que ter esse coração de amar a todos, né? Amar o estrangeiro, amar aquele que... Nossa, e tem nós podemos fazer várias experiências, né? Porque, claro, quando a gente vive dentro de uma comunidade, a gente corre aquele risco de, muitas vezes, amar aquele que a gente tem afinidade, ou aquele que a gente é apegado, ou aquele que é legal, né? E às vezes a gente assim, um pouco que despreza, né? A gente sempre tem um mala dentro da comunidade, né? Sempre tem aquele malinha, sempre tem aquele que enche o nosso saco, sempre tem aquele que fala muita bobagem, e é aquele que a gente tem que amar. Eu sempre digo, amar a todos, amar também aquele que fala de mim, amar o inimigo, né? Quando Jesus fala para amar, ele está dizendo que é para amar a todos, né? Sem distinção. Por exemplo, esse ano, né, de 2017, foi um ano que a gente sente que passou muito rápido, né? Muito rápido mesmo, porque foram muitas viagens, em especial os fundadores que ficaram 13 meses na Europa, né? A Angelúcia, minha companheira, também ficou muito tempo viajando, o Ricardo. Então, foi um período que a gente viajou muito. E eu fiquei muito aqui em Guaratinguetá, né? E eu senti essa necessidade de amar, e que eu tinha que amar a todos. Por quê? Porque cada um dos meus companheiros, né, a Angelúcia, Ricardo, né, o Luiz, cada um tem uma função, né, dentro da presidência. E quando a Angelúcia saiu, eu senti que eu tinha que também, ela saiu por 1 mês e meio, e eu senti que eu também tinha que cuidar das coisas dela, né, assim. Claro que ela também me pediu o Centro Feminino, a Angelúcia é responsável também dos setores. E eu tinha essa necessidade, que eu tinha que fazer essa experiência de amar a todos, né. Eu sou responsável da Escola de Comunhão Feminina, mas também eu precisava amar as madrinhas, né, estar junto com as meninas no Centro Feminino. Eu lembro que teve um dia que eu fui para uma reunião na creche e eu não entendia nada do que eles estavam falando, mas ali eu me fazia
né, eu precisava amar as professoras, a diretora, né, as funcionárias, porque mesmo que eu não entendesse nada do que estava acontecendo, eu parecia um peixinho fora d'água, mas eu me fiz eu estava junto com o Padre Luiz. Depois aconteceu uma outra situação na casa da criança, então de ir na casa da criança, né, ir lá me fazer um nada, mas eu tinha essa necessidade que eu precisava amar a todos, né. Por exemplo, eu sou muito família, eu gosto muito de ser família, né? Então, eu lembro que a escola de comunhão teve muito presente na minha casa, porque eu fiquei sozinha na caseta. Então, de preparar o almoço, né, o jantar para a escola de comunhão. Depois, eu também queria amar as madrinhas, que às vezes estão cansadas, muitas vezes elas não saem dia de verde. Então, a oportunidade que eu tinha para amá-las, de levar lá para casa, de fazer o jantar para elas. Um dia eu convidei a escola masculina, entendeu, para ir para lá. Um dia eu levei a casa de triagem, né, para ir para lá. Porque eu tinha essa necessidade, entendeu, para não me sentir só. Eu tinha a oportunidade de amar todos, né? E quanto bem que me faz, quanta alegria me trouxe entender fazer essa experiência. Depois, uma outra característica, né, da arte de amar é o amar por primeiro, né? Quem foi a pessoa que mais nos amou por primeiro? Quem? Realmente, Jesus foi o primeiro a nos amar por primeiro. Porque foi Ele que deu a vida por nós, né? É Ele que, assim, se fez o nada, como eu disse no início, por causa... E ele nos amou, simplesmente nos amou, né? E sem esperar nada em troca. Porque a Lúcia não contou a experiência aqui, que muitas vezes, quantos de nós, assim, que não reconhecemos o amor de Jesus? Quantas pessoas realmente, entendeu, na África ou em tantos outros países, na Ásia, que não conhecem, nunca escutaram falar de Jesus. Mas Jesus também pensou em cada um deles. Jesus, ele não só fez o país nosso, a América Latina, Europa, não. Os outros países, mesmo aqueles que não conhecem, Jesus também pensou em cada um. Então, eu sinto assim que o primeiro, né, a realmente amar, né, aquele que amou por primeiro foi Jesus. E é um convite que Ele também faz para nós, né? E como que eu posso concretamente ser o primeiro a amar, né? O primeiro a amar em deixar aquele companheiro que chegou, que talvez está mais cansado que eu, e eu posso deixar ele tomar banho primeiro que eu. Ou talvez, né, não sei como vocês são divididos nas casas para lavarem roupa, mas eu posso deixar aquele lavar a roupa primeiro. Ou eu posso também ser, né, eu posso deixar com que o outro se sirva primeiro. Ou quantas vezes que é necessário eu dar o primeiro passo para recomeçar, né? Ser aquele a dar o primeiro passo, né? O amar por primeiro exige isso de mim. Esses dias, já faz um tempo que eu tenho um companheiro que ele também é de vida consagrada, ele mora na Europa, e é um companheiro que eu gosto demais dele, a gente tem muita afinidade. E já havia um tempo que eu achava ele muito distante, né, que já não escrevia, não dizia nada. E agora, faz pouco tempo, ele veio para o Encontro dos Consagrados e eu vi esse companheiro, né, me aproximei dele, nos abraçamos. Mas, sabe, eu tinha uma sensação de que algo, parece assim, alguma coisa tinha acontecido. E eu não sei se inconscientemente eu fiz alguma coisa, ou eu disse alguma coisa para ele, mas era como que eu não sentia aquela unidade bonita que a gente vivenciava, né? Já tinha vivenciado. E fazem 15, 16 dias que eu passei por uma cirurgia, né? Eu tirei o meu útero, né? Porque eu tive um mioma. O mioma é um tumorzinho benigno. E foi um período onde eu sofri muito esse ano, né? De muita luta, assim, hemorragia, tudo. Então, essas 2 semanas, né, que eu tive que ficar de repouso, eu fiz muitas reflexões, onde eu podia melhorar, aonde eu podia amar, né, por primeiro, onde eu estava falhando como pessoa, né? E via muito forte ele, né, essa pessoa. E eu disse, eu vou escrever para ele, porque sou eu que estou sentindo essa necessidade, então eu preciso dar o passo, né? E eu lembro que eu fiz um áudio para ele, eu me desculpei, perguntei o que tinha acontecido e dizia para ele que eu sentia a falta da unidade dele, desse companheiro, porque somos irmãos. E foi tão bonito, gente, né? Eu dei o passo e ele me respondia em seguida.
E ele dizia que eu não tinha feito nada, mas que ele também sentia que é como se que a nossa unidade não estava plena, né? E foi tão bonito assim, né? O fruto foi assim, depois a gente voltar a dar risada, e ver assim que às vezes falta só alguém dar o passo, né? Faltava só eu dar o passo, né? E depois meu coração enchia de alegria, porque eu amo muito esse meu irmão, eu tenho uma admiração muito grande com ele, entendeu? Por ele, assim, ele vive lá nas Europa da vida, né? E como que mesmo à distância eu posso construir essa unidade, né? Ele na experiência dele, eu dentro da minha experiência. E às vezes o que falta é a gente dar o primeiro passo. Quantas vezes que a gente fica, né, chateado com algum companheiro de casa, companheiro de quarto, às vezes com um padrinho, e às vezes a gente deixa o nosso orgulho falar mais alto, né? A gente, não, ele que errou, ele que pede desculpa. Aí vem a experiência de se fazer humilde, de ser humilde, de fazer o nada, de ir ao encontro do outro, né? E de fazer a experiência de realmente ser o primeiro a amar, né? Não ficar esperando, né? Mas eu ir ao encontro do outro. Outra característica, né, da arte de amar é amar como a si mesmo, né? É a famosa regra de ouro, né? Amar como a si mesmo. Como eu gostaria de ser amado, né? Como eu gostaria de ser compreendido. Como eu gostaria, assim, que as pessoas não me julgassem, né? O amar como a si mesmo, realmente é você se fazer um nada para o outro. É realmente você querer se colocar no lugar do outro, né? Eu não quero ser julgado, então eu não vou julgar. Eu não quero levantar um falso testemunho, então eu não vou levantar. Eu não quero falar mal eu não quero que o outro fale mal de mim, então eu também não vou falar. Então a regra de ouro, ela está na nossa Bíblia, ela está, me ajuda, Nelson, está no livro, no tarot, Ancorão. A regra de ouro, ela é em várias religiões. Várias religiões. Até Gandhi dizia, entendeu? Que realmente a gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós, né? Então, por exemplo, lá na escola de comunhão feminina, a gente tem sempre esse costume de amar a outra, por exemplo, no dia do aniversário, de fazer o prato que ela gosta de comer. Né? Quem não gosta, né, de comer a comida preferida? A gente sabe como a nossa vida é simples na fazenda. Então, a gente fica atenta nesses pequenos detalhes, de fazer a comida que a outra gosta. Né? Na nossa comunidade, a gente também, que mora eu, Lúcia, Iraci, Angelúcia e a Bárbara. A gente também toma esse cuidado. Né? Como a outra gostaria de ser recebida quando chega de uma viagem? Né? Como a outra gostaria de dormir na sua cama quando chega de uma viagem? Tudo isso é forma da gente amar. E de se tornar livre, entendeu? Como o amor nos faz livre, né? Como amar o outro, né? E assim, para mim fica muito, assim, agora esses dias tinha uma senhora que veio visitar o filho, ela veio do Paraguai. Cadê o filho dela? Está por aí. E ela vinha, e ela tinha só 2 dias. Ela chegava na sexta-feira, na hora do almoço, ela ia ficar na nossa casa, lá embaixo. E ela ia passar só o dia com o filho dela. E quando eu fiquei sabendo o horário que ela tinha que voltar, eu falei, meu Deus, ela não vai ficar quase nada com o filho. E automaticamente, assim, foi de se lançar no amor, né? Eu pedi a ajuda das minhas meninas, né? Então eu falei para ela, olha, você pode vir. Conversei com o Júnior, porque ela ia ficar na nossa casa, o filho está aqui. Então o Júnior permitiu que elas ficassem aqui. E foi tão gostoso fazer esse ato de amor para ela, de ir lá buscar na rodoviária, de trazer até aqui, de conseguir arrumar o alojamento para ela. Depois, assim, eu mesmo liguei na rodoviária para saber o horário que saía o ônibus, né, daqui para São José, de São José para Guarulhos, né, para realmente assim, os horários baterem, para chegar a tempo no aeroporto, sabe? E depois, no sábado à noite, a gente vinha buscar ela aqui, arrumava a casa para elas, para receber elas, né?
sábado foi o meu aniversário, né? E foi justamente esse final de semana. Então, mesmo assim, de ir lá com elas à noite, de ficar com elas, uma queria tomar chá, então de preparar o chá para elas, né? E aí, quando eu deitava na cama, eu tinha essa sensação boa, essa sensação gostosa de que eu amei ela, como eu gostaria de ser amado. Imagina, você vai para um outro país, né? Essa questão de aeroporto, você tem que ir com antecedência. Então, eu tinha essa sensação de amar, né, essas duas mulheres, né? Elas eram em 3, tinham um adolescente, da forma como eu gostaria de amar, de ser amada, né? A gente tem que tomar muito cuidado, isso também ajuda a gente, principalmente dentro da nossa comunidade, dentro da fazenda, dentro das casas, né? A forma como eu me dirijo a outra, né? Às vezes uma má palavra que a gente dá, uma má resposta, ninguém gosta, né? Você chega na pessoa e fala, bom dia, ela, se o bom dia for bom, eu te falo, né? Então, tudo isso são oportunidades que Deus nos dá. Se eu quero, né, receber um bom dia, então eu também vou dar um bom dia, né? Se eu quero que a pessoa não me fique olhando com cara feia, então eu também tenho que melhorar a minha cara, né? Então, tudo são formas que eu posso amar, né? Então, essa característica de amar como a si mesmo, realmente, assim, é algo que a gente precisa, eu acho, assim, que é uma das experiências, assim, que pode revolucionar, principalmente a nossa comunidade. Às vezes existem discussões, às vezes existe fofoca, tantas situações que poderiam ser evitadas se a gente amasse o outro como eu gostaria de ser amado, né? Então, assim, de pedir a Deus também essa graça, porque Jesus, Ele está em cada pessoa. Jesus está em cada pessoa. Então, eu também quero amar Jesus, né? Eu também quero dar o meu melhor para Jesus. Aí depois a gente vai para uma característica que eu digo que é realmente esvaziar-se. Não tem que se fazer um nada, que é o fazer-se um. O fazer-se um é você realmente se esvaziar. Porque é você chorar com quem chora, né? Sorrir com quem sorri, né? Estar feliz com aquele que está feliz, né? Sofrer com aquele que sofre, né? O fazer-se um nos ajuda realmente assim a amar assim de uma forma muito concreta, né? E são assim fazer-se um em tudo, né? Por exemplo, menos no pecado, né? Por exemplo, eu não gosto de ver filme de terror e muito filme assim de suspense, sabe? Mas as minhas meninas gostam de assistir. Então, às vezes eu sento na sala e ali eu me faço um com ela, né? Eu não gosto de caminhar. Mas eu posso me fazer um com aquele companheiro e eu vou caminhar. Eu sou corintiana só que está passando o jogo do Palmeiras e meu companheiro pediu para mim assistir. Eu também, por amor, posso me fazer um e ver o jogo de futebol. Então, são várias. O fazer-se um é um esvaziar completamente para amar o outro. Esses dias, a minha companheira, como eu disse para vocês, eu estava em operação e a minha companheira disse assim, vamos subir lá nas Pedrinhas, porque está o pessoal da peregrinação. E eu vivi 6 anos na Argentina, né? Então, todo o Cono Sur, Argentina, Paraguai, Uruguai, são um país que eu amo muito, né? E a minha companheira dizia, vamos, eu falei, mas eu estou operada, eu estou com dor de cabeça. Ela falou, não, vamos, porque você precisa sair um pouco, né? Naquele momento foi um esvaziar-se. Não, então eu vou fazer um com ela. A gente veio conversando, ela veio devagarinho, né? E ela começou a colocar coisas que estavam no coração dela. Então, naquele momento, eu senti que foi eu deixar de pensar em mim, que eu estava operada, e me fazer um com a minha companheira, né? E que no outro dia ela ia viajar, ia ficar, né, uma semana fora. Então, o fazer-se um é realmente um esvaziar-se, né? É realmente você morrer em você para você amar o outro, né? Então, chorar com aquele... Por exemplo, eu estou vivendo uma experiência agora com uma das meninas da escola, que ela está sofrendo muito por uma situação, né? Então, ela chora, ela está triste, né? Então, eu também me sensibilizo com a dor dela, né? De estar junto com ela, de chorar com ela, de me emocionar com ela, porque a dor que ela sente é muito grande. E não tem como você não se fazer um com essa pessoa, né? Então, eu fico oferecendo por ela, entendeu? Ofereço as situações. E ontem ela escrevia assim, dizia assim, eu gostaria de
fazer outra coisa. Eu não gostaria de estar, assim... Ela está passando por um momento delicado. Então, assim, e ela não quis vir para cá, ela quis fazer um outro trabalho, né? E cuidar das crianças do centro feminino. E naquele momento vinha aquela vontade de dizer assim, não, mas espera aí, é o genroço, vocês têm atividade, né? Daí a escola de comunhão, a cada 45 dias tem uma pessoa que é responsável da casa, né? Que a gente chama de branco, é como se fosse o coordenador. E eu fui ver com a coordenadora, né? Eu fui ver com essa pessoa se a gente permitisse que ela, né, pudesse ficar. Daí ela disse, eu penso que sim, porque é um momento que ela está sofrendo. Eu queria que ela estivesse aqui, mas eu também preciso respeitar, né? Aí ela foi trabalhar no Retorno à Vida, agora às 3 horas ela vai ficar com as meninas da casa da criança. Então, fazer-se e também oferecer minhas dores por ela, que nesse momento passa por esse tempo difícil. Não que ela está deixando de viver ou deixando de abraçar a cruz, mas é um momento de purificação dela. É um momento que Deus pede isso para ela, né? E talvez para ela nesse momento ela não quer estar no meio da multidão, ela quer estar nesse silêncio dela. Então nesse momento de eu como responsável me esvaziar, né? E permitir que ela faça essas duas experiências. E aí já vamos lá para a quinta, né? A quinta característica do Arte de Amar é amar a Jesus em cada um. Né? Amar a Jesus em cada um. Reconhecer Jesus que está em cada pessoa. Por exemplo, o Nelson, quando ele foi lá para a esquina, uma das palavras que motivou o Nelson foi: tudo aquilo que fizeres ao menor dos meus, é a mim que o fazes. Né? E por causa dessa experiência, porque o Ricardo hoje colocava, né, que o Nelson também dizia, me fiz fraco a fim de ganhar os fracos. E o Nelson, desinteressadamente, ele foi para a esquina, somente para amar Jesus em cada jovem que estava lá. Só que o Nelson não falava de Jesus. Nelson amava no silêncio. E esse amor foi que atingiu o coração daqueles jovens, né, primeiro do Antônio, que foi que pediu ajuda. E por causa dessa experiência, desse amar e ver Jesus em cada um, foi que nós todos estamos aqui, como o Ricardo disse. Né? Porque foi esse coração, né, que se dilatou, que hoje faz com que todos nós estejamos aqui. E amar Jesus em cada um, como explicar? Eu gosto de contar experiências. Por exemplo, a escola de comunhão teve um dia que todas elas saíram para trabalhar. Foram 6 fazerem faxina, dia de sábado, e as outras foram fazer vendas. E naquele momento eu sentia que eu precisava amar todas elas, né? E de que forma? Era um período que eu estava com anemia, era um período que eu estava fraca, mas eu sentia que eu precisava amá-las, né? Amar cada uma delas. Então eu fui para a casa delas fazer a limpeza. A casa é muito grande, é 2 andares, e ainda tinha aquelas que estavam no centro feminino que tinham que almoçar. Então eu falei, não, aqui eu posso amá-las, né? E aí eu fui, limpei toda a casa, né? Limpei capela, limpei todo o refeitório, a cozinha, a lavanderia, o quarto delas. E cada cômodo dos quartos, né? Eu pensava em cada uma que estava. Era essa necessidade de amar Jesus em cada uma delas, né? Porque, imagina só, elas iam ter que chegar do trabalho, lá para as 4 horas, 5 horas, depois tinha adoração, a casa ia estar toda suja. Imagina aquelas que fizeram faxina, né? Ia chegar, a casa ia estar toda suja. E eu lembro que chegou uma pessoa, né? E ela dizia, nossa, você está limpando? Eu falei, tô, né? Eu tô, porque quando as meninas da escola chegarem, né? A casa vai estar limpa. E foi tão bonito, porque depois que eu terminei, a hora que eu limpei a casa, ainda fiz o almoço. E umas 2 horas eu fui para minha casa, né, para descansar. E eu senti uma alegria tão boa, né? E esse amar, entendeu? É amar sem esperar. Eu não fiquei esperando um agradecimento ou um reconhecimento. Porque o amor, ele tem que ser livre, né? E amar a Jesus em cada um é dessa forma, né? Amar a cada um do jeito que é. Porque muitas vezes nós exigimos que as pessoas nos amam, mas nem sempre a gente quer amar, né? Não quer amar o outro, né? Quantas vezes que a gente quer que nosso pai ou nossa mãe, né? Quantas vezes que a gente exige o amor deles, quantas vezes que a gente fica parado, porque cada um tem o seu jeito de amar,
né? E muitas vezes a gente fica naquela espera. E o amor, ele tem que ser gratuito. E para finalizar esse amor mútuo, o amor mútuo é aquele amor que vai e que vem. A gente não falou aqui de dar graça, né, de graça aquilo que recebeu de graça. O amor mútuo, ele tem que ser dessa forma, né? Então, se eu amo, claro que eu não devo esperar nada em troca. Mas o amor, quando você dá amor, você recebe. Por exemplo, eu estou contando para vocês todas essas experiências com a escola feminina, porque esse ano foi um período que eu vivenciei muito com elas, né? E, como eu disse para vocês, eu passei por uma cirurgia, né? E os 3 meses que Lúcia e Iraci tiveram fora, Angelúcia, Nelson, eu tentei, assim, dar o máximo de mim, entendeu? Aqui em Guaratinguetá. Um dia eu me encontrei com o padre Christian, ele falou, nossa, quanto tempo, né? Porque eu estava tão dedicada ali, entendeu? No centro feminino, nas atividades que tinham que fazer, na escola, né? Que eu dei tudo de mim, né? E claro, e nesse dar tudo de mim, eu esqueci um pouquinho de mim. Porque como eu estava passando por esse processo, né, dessa hemorragia, desse mioma, eu realmente não parava para pensar em mim. Até que chegou um momento que eu já não tinha. Eu fui fazer uma viagem no Maranhão e quando eu cheguei eu não tinha mais energia, eu não tinha mais força para continuar, né, os trabalhos, as atividades. E aí eu fui no médico e descobri que eu estava com uma anemia aguda, né? E nessa anemia eu precisaria de muita atenção, eu precisava de cuidar da saúde, porque a anemia ela é séria e a minha anemia estava muito alta. E nesse momento eu me senti muito amada, assim, mesmo diante da dor, eu me senti amada por Deus, entendeu? Porque eu descobri o que estava acontecendo comigo, porque eu já estava me sentindo um nada. Eu já estava achando que eu precisava de férias, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? Eu sabia que eu estava tendo muita perda, né, de sangue. Mas eu me senti tão amado, eu sei que eu dei tudo de mim, mas depois esse amor voltou para mim, né? Minha companheira lá na minha casa, nossa, gente, eu não posso mais ver suco de beterraba e bife de fígado. Porque ela queria tanto que para levantar a minha anemia, eu tive que tomar ferro no hospital. Mas essa companheira ela era tão fiel, entendeu? Em me fazer o suco de beterraba, em fazer eu comer o bife de fígado, entendeu? Mas ali eu senti o amor dela, porque ela queria cuidar. É esse amor que vem, que vai, né? Depois, assim, depois eu também me senti assim, muito cuidada pelas meninas da escola, né? No dia que eu fiz a cirurgia, ficaram 2 no hospital comigo, né? E no hospital a gente sabe que exige, né? E mesmo elas cuidando de mim, eu tinha um sentimento tão bonito de mãe, né? Porque eu sentia que eram minhas filhas que cuidavam de mim, né? Depois, no tempo que eu fiquei também de repouso, eu não podia agachar, eu não podia dirigir, né? Eu não podia pegar peso, né? E as minhas companheiras me amando, sabe? Né? Minhas companheiras, as minhas filhas, da escola de comunhão. E nesse momento eu vi assim, como é bonita a nossa vida. A minha mãe e meu pai não estavam, minha mãe não veio cuidar de mim, mas que bonito que esse amor no qual eu dou também vem. É esse amor mútuo que a gente vive, né? E o amor, ele é isso. O amor nos faz pessoas livres. O amor nos ajuda, assim, realmente, assim, a ser pessoas, assim, desapegadas, né? E nos faz pessoas... Porque o Frei sempre fala para nós que quem não ama é uma pessoa morta. Que quem não ama fica triste. Que quem não ama... Eu sempre digo para as meninas, quem fica parado no julgamento é porque não está amando. Porque a pessoa que ama, ela vai mais além de qualquer coisa, ela vai além do julgamento, ela vai além... Nossa, além de todos esses exemplos que eu dei aqui. Então, o amor, ele nos faz livre, né? Então, que cada um de nós, né, diante dessas 6 características da arte de amar, possamos ser essas pessoas livres para amar. Por exemplo, vocês vão ter muitas oportunidades de amar agora, né? nesse show que vai ter do Genro, nas oficinas, né? De serem obedientes, né? Quando o Padre Christian falava para vocês cuidarem das meninas, ver as meninas com outros olhos, né? Cuidar como irmãos, nós também temos que olhar vocês como irmãos, também temos que cuidar de vocês como irmãos, né? Assim, então são várias oportunidades que a gente tem para amar, de fazer-se de fazer unidade. Por exemplo, eu estou fazendo um ato de amor e vocês estão me amando,
Entendeu? Aí eu vejo o olhinho de vocês, alguns olhinhos que brilham, entendeu? Então, esse é um amor, o amor recíproco, né? Então, que eu desejo a cada um assim, que vocês realmente... Porque se vocês amam concretamente, pode ter certeza que no dia do show, como disse o Ricardo aqui, vocês vão dar Deus para as pessoas. Porque quem não dá Deus, dá muito pouco. Quem não dá Deus... Vamos falar mais forte? Quem não dá Deus... E você vai dar a Deus, porque como seu coração vai estar purificado, por exemplo, vocês estão recebendo a confissão, aproveitam esse tempo, aproveita essa semana, porque essa semana não vai voltar. Teve meninas que já viveram a experiência no Genros, mas foi diferente desse ano. Então, que vocês possam, assim, viver o momento presente, amar no momento presente. Né? Às vezes a gente deixa, o Ricardo falou aqui, vamos deixar adormecido esse homem velho. Se eu amo, o meu homem novo vai ter força. Porque tentações vocês vão ter demais. Vocês podem ter certeza que vocês vão ter todo tipo de tentação essa semana. Mas se vocês são fiéis, né? Se vocês estão juntos, se vocês estão na unidade, que é um tema que o Nelson depois vai falar para vocês, né? E se vocês amam a todos, ama por primeiro, ama como vocês gostariam de ser amado. Se vocês se fazem um com o outro, menos no pecado, ama Jesus em cada um, né? E vive esse amor mútuo, pode ter certeza que essa semana vai ser inesquecível para todos vocês. Obrigada pela unidade. Vamos repetir os pontos com todos? Vamos repetir.